Oi Instagram, como é que vocês estão? Logo de manhã, bom dia a todos. Nós vamos hoje fazer um repeteco de ontem, né? Como combinado. Já tá entrando o pessoal aí. A audiência, ela costuma ser menor de manhã, mas não tem problema. Essa live eu vou deixar ela gravada. Era para ela estar lá, mas a outra já deve estar, mas eu vou achar que tá melhor e vou deixar lá. Marlon, querido, tá entrando. Vamos esperar o Ricardo entrar, mas a princípio, deixa eu voltar com os recados de ontem. Tem que anotar aqui. Avisar a todos vocês que ainda está o curso gratuito lá na plataforma, tá? Então vocês podem entrar lá no nosso link aqui na bio para fazer o acesso, ok? A gente ontem falou bastante, ficou picado. Hoje nós vamos tentar refazer algumas dos conceitos. Quem não conseguiu chegar aqui a tempo, vai vendo lá nas 24 horas que eu vou deixar aqui gravado. E depois eu acredito que nós vamos subir este vídeo para o nosso canal do YouTube. Então quem não está no nosso canal do YouTube, vai lá. Ele já está com quase 5 mil já inscritos, está muito legal. A gente tem que, cada dia, né, na verdade, a gente tem feito alguns vídeos e estamos subindo. Qual o tema? Hoje é exercícios funcionais aquáticos. A gente já colocou hoje já em todos os grupos aí, de manhãzinha. Ontem a gente comentou que ia voltar. Então vou falar com o Ricardo agora. Deixa eu achar ele aqui para ele já entrar. E a gente... Não estou achando ele aqui ainda. Será que ele entrou? Vamos ver aqui. Ricardo, cadê você? Já tá por aí, Ricardo? Dá um oi aqui para eu te ver. Entrou o Ricardo Renato. Tomando café, eu acordei cedo, acordei bem cedo hoje, não acordei. E hoje vamos lá, entrou o Ricardão. Vamos lá. Vamos falar que dê tudo muito certo, né? Então a gente consiga falar. Eu vou dar a palavra para você. A gente comentou ontem, mas assim, vamos fazer um breve aqui. Tem muita gente que está chegando aí, eu não sei. Fazer aquele breve, rápido. Eu não vou fazer nada disso. Vamos mudar para a gente adiantar nosso projeto. Se você, no decorrer, você fala um pouco do seu background, mas vamos falar sobre exercícios funcionais aquáticos e o que você preconiza nesse processo de funcionalidade, que você estava falando isso ontem, como é que você vê isso, de trazer os movimentos que o aluno, né, que os nossos alunos, grande parte dos idosos, para dentro da água, para melhorar essa funcionalidade dele lá na vida cotidiana. Grande prazer estar com você, mais uma vez, faz aquele breve iniciar. Ricardo Maia, from Portugal, somente para vocês. Apresentação internacional. Bom, Nino, antes de mais, agradecer o convite. Para mim é sempre um prazer poder partilhar um pouquinho do conhecimento com todos aqueles que nos visitam. E em relação aos temas que já fomos abordando ontem, acho que uma das coisas que ficou foi realmente a parte de nós conseguirmos que o aluno tenha a consciência corporal, a consciência postural, para depois conseguir ter um bom desempenho nesses exercícios funcionais que nós vamos solicitando ao longo da nossa programação, ao longo do nosso planeamento e ao longo da nossa aula. Então, essa base para mim é muito importante. O próprio utilizar do chão enquanto material, para mim é fantástico. Nós conseguirmos que o aluno consiga fazer uma ligeira pressão no chão da piscina para poder aumentar um pouquinho a intensidade nos movimentos, com o duplo apoio plantar, isso para mim é essencial, porque toda a utilização da musculatura, nomeadamente em volta da coxa femoral, vai ser solicitada, onde há grandes lesões, onde há inclusive cirurgias, pós-cirúrgicos que nos aparecem. Para mim é muito importante trabalhar toda a cadeia motora para que eles consigam ter uma boa qualidade no caminhar e em toda a parte do deslocamento. Então eu uso muito o treino para o reforço de todo o bloco inferior do corpo.
E a ligação do core, essa deverá estar sempre ativa, como nós vimos ontem. Ela deve estar sempre ativa ao longo de toda a aula, para que ele consiga ter um melhor desempenho em todas as fases dinâmicas, seja numa conjugação supra-inferior, não é? Quando eles fazem o ski, quando eles fazem o polichinelo, quando eles fazem o rocking horse, quando eles fazem esse tipo de exercícios, é importantíssima a estabilização do core e essa consciência dessa estabilização para mim é mais importante. E depois, como nós falamos ontem, esse trabalho tridimensional em todos os planos de movimento e a conexão entre os planos de movimento, para mim é essencial. Sem esquecer aquela musculatura que está um pouco mais enfraquecida com o decorrer da idade, nomeadamente todos os posteriores, toda a região posterior da nossa coluna, os eretores, os estabilizadores, os próprios multífidos, nós temos que ter uma consciência de verticalidade e a ativação de multífidos vai nos ajudar muito a essa verticalização. A posição da cabeça para mim também é essencial. Eu já vi que tu também fazes muito esse apelo aos teus alunos, o manter a verticalidade, o queixo distante e uma protração da vossa cabeça para que consiga estar o mais elevada possível. Eu acho isso fantástico. E depois, toda a ligação e encadeamento dos exercícios. Hoje em dia, eu utilizo muito os pares de exercícios, seja, por exemplo, ou de movimento, seja, por exemplo, fazer uma conjugação de trabalho anterior, superior, inferior, posterior, depois mudar completamente a intenção do trabalho, colocando, por exemplo, uma parte anterior, inferior e posterior, superior. Faça um trabalho cruzado hoje em dia que ajuda o aluno a ter consciência não só dos grupos musculares que estamos a utilizar, mas também ele reconhecer quais são os blocos de trabalho que estamos a realizar naquele momento. E então eu gosto muito de conjugar e depois até juntar as duas situações, fazer um posterior e um inferior, anterior, e depois juntar as duas situações, colocando inclusive muita rotação, que eles usam bastante no dia a dia, para ir buscar o material de um lado, colocá-lo no outro, ir buscar acima, colocar lá em baixo, ir buscar abaixo, colocar lá em cima. Ou seja, eu gosto muito de fazer esse tipo de trabalho. Fazer essas variações é muito rico para os nossos alunos e então eu gosto de variar muito nessa situação. Outro grupo muscular que me preocupa é o glúteo. Nós muitas vezes descuramos o trabalho de glúteo e para mim as três componentes de glúteo que nós temos e tudo que está à volta do glúteo é essencial para uma boa saúde da articulação coxofemoral e a ligação supra-infra. Nós falamos muito do core e às vezes esquecemos um bocadinho a função essencial do glúteo e nós temos muito que trabalhar glúteo nos nossos alunos, não só pela ligação direta que vai ter a toda a região lombar a nível de suporte, mas também no próprio caminhar, no próprio baixar e levantar. Eu acho que o trabalho de glúteo é essencial. Assim como do tibial anterior. Nós temos os gêmeos um pouquinho mais desenvolvidos, o tibial anterior vai sendo enfraquecido e nós não temos muito um trabalho de fazer a flexão plantar, não é? A flexão do peito do pé. E essa flexão-extensão da tibiotársica para mim é essencial para conseguirmos uma boa saúde também do tibial anterior que está tão enfraquecida, não é, Nino? Então, estes componentes, eu acho que eles são super importantes. Quando vamos passar à prescrição, acho que temos que ter esse cuidado. Analisar a musculatura que está mais enfraquecida, ok? Reconhecer os músculos fásicos e os músculos tónicos, ok? Essa fase também é muito importante para conseguirmos trabalhar de uma forma consciente os músculos e os grupos musculares que realmente têm que ser trabalhados. E a parte aquática dá-nos essa riqueza a nível de exercício. Essa tridimensão dá-nos uma possibilidade infinita de movimentos e exercícios que a nível funcional são preciosos para o nosso aluno todos os dias. Henrique, um grande beijinho aí. Maravilha, Ricardo. Olha só, eu vou só... Assim, o pessoal vai começar a fazer pergunta, eu espero. O pessoal que ainda não fez, está entrando uma galera aí de Portugal. Eita aqui, ó. Henrique, isso.
o triângulo aqui, o aviãozinho. Convido os seus amigos, que o conteúdo está muito legal. Agora eu vou fazer uma pergunta que quem ainda não entendeu vai entender tudo agora. A Ok. gente tem aí, ao longo desses anos, eu tenho trabalhado com isso, o que você falou é uma coisa incrível. A relação da nossa negligência com a cadeia posterior, ela é muito grande. Você relacionou legal o cruzado, os movimentos cruzados, a relação de dissociar, né, a cintura escapular e cintura pélvica, mas o que eu percebo demasiado é a falta, não é a falta, o professor muitas vezes dá o exercício e o aluno é uma tendência humana de anteriorizar todo o nosso movimento, né? Muito, então, quando você muito. falou do glúteo, eu achei incrível, porque é importante, porque o glúteo não deixa de ser somente um extensor, né, e um rotador e também um abdutor, mas ele trabalha bastante no equilíbrio, né, na postura bípede, né, na postura em pé. O que a gente costuma dizer dentro do processo é que se você faz o aluno entender que os movimentos que trabalham a cadeia posterior têm que ser enfatizados, é bom que você sempre enfatize. Porque fechar, ele sempre vai fechar. Então, enfatizar no momento da instrução a abdução ou o abrir, né? Uma pergunta aqui, eu acho que só para você esclarecer. Você falou em movimentos fásicos e movimentos músculos. Músculos, né? Fásicos e músculos tônicos, isso. Então, eu queria que você definisse, porque essa nomenclatura portuguesa, Portugal, e aqui os brasileiros podem não ter entendido quais são eles. Okay. Não precisa falar quais são, mas quais as características? Ok, é fácil de reconhecer. Os músculos tónicos são todos os músculos que já têm uma pré-contração feita para nos manterem em tonicidade, nos manterem, por exemplo, verticalizados, que é o caso dos posteriores, dos diretores e extensores da nossa coluna, e esse é um dos exemplos. O outro exemplo pode ser, por exemplo, os estabilizadores do ombro também, que estão sempre estáveis para nos manterem com uma postura bem forte. E os músculos tónicos são todos aqueles que nós temos que contrair conscientemente para que eles formalizem uma ação. Ok? Então, os estabilizadores já estão por defeito estáveis, normalmente até são os mais encurtados, porque eles, como estão com uma ação constante, eles são os músculos mais encurtados. E os músculos fásicos são aqueles que nós temos que contrair conscientemente para promover uma ação consciente. Ok? É legal. A situação que estavas a falar aqui, menino, desculpa interromper, só dar aqui uma pequena nuance em relação ao teu comentário de há pouco, em relação à parte final do movimento. O que é que acontece com os nossos alunos normalmente, Nino? Nós sabemos, por defeito, que o início do movimento do aluno vai ser consciente. Ele vai ter a consciência de contrair para poder fazer, por exemplo, uma abdução horizontal, não é? Ele vai fazer a primeira ação muscular, posterior neste caso, de deltoide e tudo mais, para poder fazer a abdução. Nós sabemos também que o aluno é um bocadinho preguiçoso, ou seja, ele vai chegar ao final do movimento e já não vai ter a mesma ação muscular consciente de contração nessa fase final do movimento. Ou seja, nós temos que pedir ao aluno, seja em qualquer fase ou em qualquer movimento, nós temos que lhe pedir para que, ao chegar ao fim do movimento, ele crie uma aceleração. E se essa aceleração durante o movimento for uma aceleração contínua, ou seja, se ele provocar uma aceleração durante todo o movimento, ele vai ter a consciência da musculatura que está a trabalhar e vamos conseguir alcançar, a nível de amplitude do movimento, uma ação muscular em toda essa amplitude. Ou seja, ele não vai, porque o aluno é muito preguiçoso e ele sabe quais são as ratoeiras para ser mais fácil fazer exercício. Ou seja, ele tem aquela primeira ação concêntrica para fazer qualquer tipo de movimento, mas depois ele deixa que a alavanca vá sozinha. Ele não faz uma segunda ou uma terceira contração para manter essa aceleração. E é aí que nós temos que ter o cuidado. Nós temos que o aluno consiga manter a aceleração durante todo o movimento e não só na fase inicial do movimento, que essa por defeito nós sabemos que ele tem. Ou seja, ele vai ter que conseguir contrair toda a parte muscular em toda a fase do movimento. Que eu acho que é uma das grandes gafes que nós temos nas nossas aulas, ok? É fazer aquela contração consciente durante toda a amplitude do movimento. E eles são muito malandros.
Muito bom, olha aí, o pessoal está totalmente concordando, principalmente os cabeção aqui, que eu estou Os vendo cabe... realmente. O cabeção que eu João, digo são os Manu, estudiosos, o pessoal que está estudando realmente. Olha só, que eu acho muito legal, até o Manu aqui, o Emanuel comentou, foi muito legal. Uma coisa que eu estou usando, gente, olha só, anota isso aí, vocês provavelmente já entendem. A gente, lá no passado, eu estava até na EA, eu montei essa aula, que na verdade eu coloquei um nome que não era nada a ver o nome, que eu chamava a aula de slow motion. Mas o que, que eu fiz? Eu fui estudando um pouco relação de ações musculares, e aí o fisiculturista, no caso, o fisiculturista não, desculpa, o levantador olímpico, ele faz a conjugação das ações musculares, né, dentro do seu processo de competição, onde ele usa concêntrica, excêntrica e isométrica. A nomenclatura aqui na literatura, que a gente tem alguns autores que já publicaram isso na nomenclatura, essa conjugação, essa mistura de ações, eles chamam de alxotonia, isso, alxotônica. E aí eu comecei a usar isso na água, achei interessante, porque eu fui buscar no treinamento de força na terra. Por exemplo, isso, quem faz uma cadeira extensora, por exemplo, quando ela faz a extensão do joelho, ela tem uma pausa de segundos, né? Que aí tem uma isometria para ela ficar esticada, e depois vai a excêntrica. Eu faço uma concêntrica na extensão, uma isso, isométrica rápida, e aí eu faço a isso. excêntrica. Na água, o nosso projeto de fazer um chute, por exemplo, os alunos chutam e terminam movimentos com a perna solta, como você acabou de citar. Incrível, incrível. É, E você sabe como é é, que eu estou usando isso para o aluno entender essa fase final? Quando ele termina essa fase concêntrica, vencendo a resistência da água, ele faz uma isometria de 2 a 3 segundos. Então, ele termina com contração e conta 1, 2, e no 3 ele volta e faz de novo o ciclo, trabalhando a região anterior. Na questão, eu posso bom fazer a método mesma coisa isso. para qualquer cadeia muscular. Então, o que você Excelente. acha disso? Você teve. É uma ideia ótima, não? Eu acho fantástico, porque, inclusive, eu faço com os meus alunos, inclusive, um pouco de é, isometria anterior-posterior e no plano frontal também, para adutores e abdutores. Eu jogo com as duas pernas para ele conseguir fazer pressão de uma contra a outra anterior-posterior, para trabalhar, por exemplo, um psoas ilíaco e um glúteo, um posterior também. E faço também, por exemplo, a junção dos dois calcanhares lá embaixo, com as pernas em extensão. Eles pressionam o calcanhar e vão fazendo pequenos momentos de isometria, de 4, 5, 6 segundos, para que eles possam sentir qual que é o grupo muscular que eles estão trabalhando. Ó, agora mudou para o português do Brasil. Mas então, E aí, a gente vai utilizando essas estratégias para que o aluno sinta, e mesmo essa fase isométrica, Nino, é boa porque ele vai conseguir, dentro dessa contração, ele vai conseguir anexar novas fibras musculares que não seria possível solicitar se ele tivesse só fazendo um movimento concêntrico, com as pequenas fases excêntricas na alteração do movimento. Ou seja, nessa contração submáxima da isometria constante, ele vai conseguir solicitar fibras musculares vizinhas para, depois na fase concêntrica, continuar esse tipo de estímulo. Então, eu acho que isso é uma fase muito importante e essa estratégia da sua parte, acho que é bem bacana, viu? muito legal. Aí, ó, o Joãozinho fez um comentário muito legal, quero agradecer até. É pena que grande parte dos profissionais não utilizem corretamente a terminologia da educação física. Tal como você fez, isso é muito importante. Dá credibilidade, concordo plenamente, João. A gente tem que colocar Isso, esses nossos professores, que nós somos colegas, apesar que nós estamos já com mais tempo trabalhando e estudando, então temos um pouco mais de sabedoria e experiência, e aí a nossa obrigação, pelo menos responsabilidade da nossa metodologia, é tornar o profissional soberano, fazer com que ele isso, conheça mais e tenha a palma da mão o aluno, porque ele tem todas as respostas. Não é que ele tenha todas, nós não temos todas, né? Mas a gente tem grande isso. parte delas, e se eu não sei, eu vou pesquisar. E como a literatura está vasta, isso é muito importante, e a gente tem acesso mais rápido hoje em dia com a internet, então tem que pesquisar. Tá? Uma coisa que a gente comentou que está ficando muito rico, está vindo muita gente. Ó, eu não estou vendo coraçãozinho, gente, eu não estou vendo coraçãozinho. O Ricardo convidado não está recebendo um coração. Por favor, gente, coração aqui. Tem que subir coração. Coloca aqui no triângulo e chama, que agora vão entrar numa fase de treinamento. Chama essa turma toda aí. E vocês podem colocar a cidade que vocês estão também aqui para a gente ver. Então, Ricardão,
Tá indo muito legal. O pessoal acho que está absorvendo bem. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Ninguém fez pergunta, só colocações. Vamos ver aqui, ó. Ricardo, incrível, maravilhoso, como profissional, assim como o João, inspiração. Vocês são queridíssimos aqui. A minha turma gosta, sem dúvida, companheiro. Sem dúvida, é isso aí. Que boa, gente. Manuel, é muito importante a linguagem. Isso aí, parabéns. Valeu, obrigado, Manuel. Vamos conhecer aí que eu estou chegando aí em Portugal. Lessa da Palmeira, beleza. Malharusso, para... Bom, vamos lá. Vai colocando os nomes aí na hora que o Ricardo está falando. Ricardo, então assim... Viçosa, que legal, gente. Que legal. São Mateus, olha só. Ricardo, deixa eu fazer aqui para a gente caminhando já. Já temos 10 minutinhos ainda para falar. Vamos lá. Deixa Isso eu mesmo. falar. Eu fiz aqui, eu elaborei aqui. A gente já comentou essa relação da negligência de cadeia posterior, vamos começar a conscientizar. Não adianta a gente saber e o aluno não conseguir executar. Então, o grande lance é... Eu queria que você desse algumas dicas, como você fala com o seu aluno, para ele ter um entendimento, porque às vezes o professor ele sabe, mas ele não está sabendo como a comunicação pode ser feita. Isso. Ou você para, tira a música, faz um laboratório, acho que é importante isso, hein? Então, normalmente o que eu faço é fazer uma comparação dos dois momentos de aceleração. Por exemplo, se a gente tem, e vou pegar no exemplo de há pouco, se a gente tem uma adução-abdução horizontal a nível de peitoral e posteriores do nosso posterior do deltoide, o que é que a gente faz? Eu utilizo a fase de aceleração quando eu vou fazendo a abdução. Ou seja, eu coloco um exercício de velocidade normal, ok? Só trabalhando com a resistência da água. E aí eu vou colocar o ênfase de aceleração na fase de abdução. Ou seja, eu não vou deixar de trabalhar o peitoral. Eu vou trabalhar sim o peitoral, mas eu vou dar mais ênfase naquilo que o aluno está mais precisando. E nessa fase, como a tendência é uma rotação interna, uma anteriorização dos nossos ombros, eu vou ter como com um encurtamento do peitoral, então vou ter que alongar o meu peitoral e reforçar os posteriores. Não adianta só alongar o peitoral, eu vou ter que reforçar tudo que os abdutores de toda a minha região escapular. Então, esse é um trabalho que eu faço de aceleração posterior. Então, eu dou um exemplo normal, ok? De um esqui, por exemplo, normal, e aí eu faço com que acelere atrás. E quando eu faço a parte inferior, eu pego no pezinho do aluno, eu peço para eles pressionarem o chão da piscina, e quando vão atrás, pressiona e acelera na fase de extensão, nesse caso da coxa femoral. Então, eu pego nessas pequenas dicas de aceleração posterior, e eu grito, acelera. Eu dou um ênfase respiratório também. Ou seja, quando eu vou atrás, Nino, eu faço... que é para eles saberem qual que é a fase de expiração e em que momento eu quero a aceleração. Hoje em dia, quando eu faço essa expiração mais forte, eles já sabem que é a fase mais intensa. E como tem um pouquinho de barulho, e às vezes até pegam comigo, eles zoam quando eu faço essa aceleração, porque eu faço um barulho grande e eles me imitam na água. É o jeito deles saberem também onde que está a fase de aceleração. Então eu uso essas dicas de pressão no chão, a expiração mais forte, que é um barulho que eles identificam muito bem, e a fase de aceleração em comparação com a normal execução, aí eles conseguem sentir a diferença. Tem outra coisa que eu faço, que eu acho essencial, por exemplo, tem um jogo que eu faço com eles, que é a cada minuto, de 15 em 15 segundos, eu aumento a intensidade. Então, o que é que eu faço? Eu começo numa velocidade do Alentejo, que equivale à vossa Bahia. A galera vai mais devagarinho. Então, a gente começa na fase do Alentejo. Então, ok, galera, exercício alentejano. Aí, do Alentejo, a gente passa para Lisboa, porque Lisboa já são um pouquinho mais rápido. Me perdoa a galera de Lisboa. Aí, a gente passa para Aveiro, e finalmente a gente chega no Porto na máxima velocidade, ok? Então, esses comparativos que eu vou dando para eles vão fazendo com que eles consigam identificar as diferentes velocidades de ação e as acelerações. Kátia, não ri não, que é verdade, viu? Então, a gente vai fazendo esses estímulos para eles, para que eles consigam diferenciar
de uma forma bem consciente, as fases de aceleração, mantendo sempre a boa postura durante toda essa ação, ok? José está fazendo uma pergunta aí. Posso usar o Então, microfone? eu estou aqui separando aqui as cidades e também queria dizer uma coisa antes de a gente fazer essa resposta aí. Essa relação que você faz, eu faço muito isso, eu faço barulho mesmo, às vezes faço assim, como se houvesse um pneu de bicicleta, né? Então Isso, a inspiração isso. entrar, né, na caixa torácica, principalmente na região do core. E eu queria que você enfatizasse, porque eu acho que a pessoa pode ser que não esteja entendendo. Essa relação que você falou de empurrar, porque o empuxo, ele vai sempre jogar nosso corpo para cima. Dependendo da Isso. adiposidade, provavelmente o aluno, quando faz a flexão do quadril, ele tem mais facilidade. E quando ele desce a perna, ele não tem é isso que você falou, você estimular isso. Porque às vezes ele desce a perna naturalmente para ele ficar em pé. Então ele desce sem uma ação Consciente. autônoma, que seria uma Isso. consciente, que você falou, para fazer a extensão, usando bem o glúteo, né? Até mesmo ultrapassando a linha média para ter uma maior ativação do glúteo na extensão maior, na extensão. Então, assim, eu acho que eu falei aqui, mas eu queria que você só falasse assim, ó, essa maneira é uma maneira que você faz para melhorar essa consciência que o aluno tem essa extensão, na hora que ele empurra o pé para o fundo. Sim ou não? Isso mesmo. Quando ele está fazendo essa ação mecânica, eu vou definindo com ele as fases de aceleração para que ele tenha consciência muscular, inclusive, que começa doendo, né? Vai havendo uma resposta fisiológica à ação muscular que ele vai tendo e devido às repetições que ele vai fazendo, ele vai sentindo cada vez mais. Então isso vai ajudar o aluno a ter uma consciência bem maior daquilo que ele está fazendo. E isso é essencial, isso mesmo. Olha só, pergunta, posso usar o microfone durante as aulas? Essa é uma pergunta que não é técnica. Na minha opinião, você vai usar quando você achar que dá. Eu não tenho microfone, então eu tenho técnicas diferentes, mas quando a turma é pequena, você vai para um congresso sem microfone, não dá nem para conversar. Mas quantas vezes que eu vi Ricardão, eu vi muito Ricardo dar uma aula incrível sem usar uma linha de palavra, né? Sem comunicação corporal. Responde para ela aí. Isso mesmo. Quando a gente dá muita aula, na verdade, a voz começa a falhar, né? A gente tem que se poupar um pouquinho, e já são alguns casos aqui em Portugal, de calo, inclusive, de galera que teve problema, porque além de colocar a voz muito alto, como nós não temos uma educação vocal a nível de canto, por exemplo, eu tive a felicidade de cantar num coro de uma igreja, então eu tenho essa facilidade. Mas aí, Josélia, se a turma é grande, eu acho que sim, acho que vai ajudar muito na comunicação para você dar os seus feedbacks e para poupar a sua voz. Eu acho que é uma grande ajuda e sempre que você puder, e se a condição for boa, por favor, utiliza o microfone, vai ser uma grande ajuda. Hoje em dia, eu sou muito sincero, eu uso muito a linguagem gestual e a linguagem corporal e também as feições do meu rosto. Então, eu faço muitas caras durante a aula. Quando eu vejo, às vezes, os meus vídeos, eu fico um pouquinho admirado da quantidade de caras que eu faço durante uma aula. Então, é estranho, mas é bacana também ver isso. Okay? Eu também eu levo nessa linha, porque muitas vezes, mesmo em congresso, às vezes você quer explicar demasiado e naquele momento eu não explico. Porque eu vou, às vezes, para a Europa, aí, em alguns eventos, eu percebo que quando eu quero explicar em alguns eventos, que eu fui agora, recentemente que a gente se encontrou, eu não dei aula nesse, mas no ano passado eu estava lá, e tinha um momento que eu falo isso, ó, deixa eu ficar, a aula tem meia hora, é um formato legal, vai botando professores, mas eu precisava antes de 5 a 10 minutos para explicar provavelmente como é que eu vou querer que ele se comporte na água. Porque, na verdade, se eu tenho meia hora para apresentar uma ideia de programa, e eu não vou ficar falando, e a música que pode ser a cadência, né? Normalmente é isso. Então, a ideia é fazer uma explanação no início da aula, como é que você quer que ele se comporte, e cair dentro dos movimentos com essas caras e bocas e plasticidade, né? Muita harmonia nessa categoria de movimento. Eu estou aqui vendo, para a gente passar aqui, o Manu está fazendo ótimos posicionamentos, falando da exploração do tamanho das alavancas, é muito importante entender, né? As alavancas de longa, e é lógico que a gente não sugere grandes alavancas para trabalhar em tempo de terra, porque, na verdade, muitas vezes o aluno não alcança a intensidade que você quer, né? E está falando muito com relação à velocidade. A gente tem aqui, hoje mesmo, ontem eu coloquei no nosso IGTV,
para os nossos alunos entenderem a relação que você de velocidade e aceleração. Como é que ele tem que entender isso? Isso está muito na literatura, tem no manual do fitness aquático, aceleração, lei de Newton, a velocidade, a rapidez do movimento. Isso tem que ser muito bem esclarecido. Tem mais alguma pergunta aqui? A Andrea Carneiro está fazendo a pergunta aqui. Ó. Tem uma aluna que não tem musculatura posterior de perna devido a acidente, e isso provoca desequilíbrio muscular. O que preciso trabalhar mais com ela para suprir essa ausência? É um caso específico. É um caso bem específico, Andrea. Eu acho que nessa fase, eu acho que você deve trabalhar muito a locomoção, acho que é essencial. A caminhada à frente, caminhada atrás, com diferentes amplitudes, principalmente a caminhada atrás, para poder reforçar um pouquinho do que resta dessa musculatura posterior. Eu não sei qual que é a avaliação dela, não é? Não sei que tipo de força que ele tem, o que é que ela perdeu a nível de musculatura. Mas é importante que ela faça um trabalho de flexores, com certeza, se possível com algum material ancorada para ter mais segurança, fazer exercício de bicicleta, inclusive com um material de arrasto por baixo da canela, né, da caneleira. Então acho que você pode fazer esse trabalho muito rico de extensão da coxa femoral também, e aproveitar e trabalhar muitos flexores, ok? Dar uma insistida nos flexores. E aquele trabalho que eu falei há pouquinho do glúteo vai ser essencial, ou seja, toda a musculatura que está acima e abaixo dos posteriores vai ser essencial para colmatar um pouquinho essa falta. Então, aproveita para fazer um trabalho bem dinâmico, um bom trabalho do core também, para que ela tenha pelo menos um equilíbrio na caminhada, porque ela vai compensar, com certeza absoluta, ela vai compensando essa falta de posteriores. Então, vai trabalhando de uma forma global, não esquecendo a especificidade do problema que ela tem, da falta que ela tem. Okay? Isso é essencial. Maravilha. Deixa eu só fazer aí, complementando, não é completando, você falou tudo praticamente, mas entender quais são essas musculaturas. Quando você fala em musculatura posterior de perna, eu já comecei a visualizar, né, gêmeos e sólidos. Então, assim, principalmente assim, para que ela para ser mais popular, a panturrilha. Então, provavelmente, ela não tem flexão e nem dorsiflexão. Ela tem problema na movimentação da articulação do tornozelo. Então, se você falou, claro, tem que usar os músculos que estão ativos, que é glúteo, isquiotibiais, essa cadeia posterior, quadrado lombar, abdômen e o core. Mas se não for isso, por exemplo, se ela não tiver, se ela não está entendendo se perna, pelo menos é o que eu visualizei, não sei se foi isso, e ela vai estar com esse desequilíbrio. Ela vai ser... Era da perna ou da coxa, Nino? Nem sei. Ela falou perna. Então, assim, perna aqui no Brasil é abaixo da coxa, abaixo do joelho. Isso aqui também, isso mesmo. Então, coxa, perna, isso mesmo. Realmente, se ela tem perna, ela tem... Então, se ela não tem glúteo, é isso que ela tem que definir quais são os músculos para a gente poder direcionar melhor. Mas você já deu uma ampla visão, eu acho que foi interessante. Entendeu? Como é que é o nome dela aqui? Acho que eu derrubar isso aqui, meu Deus, vai cair. A Andrea simplesmente defina os músculos. E a panturrilha, foi a panturrilha toda. Ok, foi a panturrilha. Foi o gêmeo, ótimo. Isso. Então, se é a panturrilha, a questão é essa mesmo. Ela vai ter sempre um problema na dorsiflexão e flexão plantar. Então, faz o que o Ricardo falou, que está completamente, concordo plenamente. Outra aqui, tem uma aluna com tendões do ombro rompidos. Se está rompido, deveria estar cirurgiado, né? Porque rompido, com certeza. Como posso trabalhar para fortalecer o ombro? Fala aí que depois eu dou uma complementada. Mas se está rompido, velho. Se está rompido o tendão, ela vai ter uma instabilidade absolutamente incrível, né? Então, não vai ser fácil trabalhar com segurança esse ombro. Eu acho que nessa fase, que você vai poder trabalhar sem dor, porque se está rompido, ela deve com certeza sentir dor. Então, o que você pode trabalhar é um pouquinho da mobilidade, sem grandes amplitudes, com certeza, e ver o comportamento da própria aluna, tendo muita atenção no limiar de dor dela, e falando, se possível, com o médico, e saber qual que é a gravidade da lesão, e ter esse registro médico também com você, para que você possa fazer a prescrição de movimento e exercício de uma forma bem mais segura. Mas no meio aquático você vai ter que ter esse cuidado, começar com pequenas amplitudes, ou seja, funcionalizando a articulação,
Você vai começar com pequenas amplitudes, ver como é que ela se comporta com as amplitudes, sem usar qualquer tipo de material. É importante trabalhar a estabilização do ombro e ela tem que ter uma consciência muito grande da depressão, da rotação externa e tudo mais. Ela tem que trabalhar muito os manguitos do rotador. Tem que ver que tendão é que tá lesionado. É isso que eu ia falar, porque ali... Para você ver, para você, que tendão é que está lesionado, para a gente conseguir ver e prescrever de uma forma bem mais segura. Então, primeiro a gente identifica, depois a gente avalia, e só depois é que a gente prescreve. Muito bem, Ricardo, só complementando mais uma vez isso que eu ia falar. A primeira coisa é pedir o laudo médico e ver qual dos tendões que são. Se for dos manguitos, se for um dos 4 do manguito, provavelmente o que mais lesiona, já tem aí nas pesquisas que comprovam que o percentual é supraespinhal. Supraespinhal. E se ele tiver rompido, provavelmente, tiver na fase de inflamação e doloroso, na minha opinião, ele tem que primeiro acabar essa fase, logicamente, isso, para uma hidroterapia. Quando vir para treinar conosco, se necessário for um rompimento total, vai ter que fazer uma cirurgia. Se ele tiver sido um esgarçamento ou rompimento de algumas fibras, miofibrilas, a cicatrização e depois o fortalecimento desses tendões. Rotação interna, rotação externa, flexão e tensão, mantendo essa rotação, isolando. Eu não gosto de falar essa palavra isolando, mas quando eu mantenho estabilidade com isometria de peitoral, deltoide anterior e deltóide posterior, e só faço a rotação usando exatamente a musculatura. Entendeu, Bárbara? Então dá uma verificada no laudo, pede para sua aluna trazer, e se quiser falar com a gente aqui no nosso direct, nós estamos à disposição. Estamos em sintonia, Manu. Como vocês avaliam durante uma aula de intensidade e volume de treino, controle de frequência cardíaca? Vocês utilizam alguma escala, Borg? Pô, eu uso Borg e uso Brennan. Eu acho que Borg adaptada, isso mesmo. Isso, essas escalas. Deixa eu fazer uma colocação aqui com relação a isso. E vou falar... Tem horas que eu faço o teste de lactato e recolha sanguínea. Não, tô brincando. Tá bem, nessa aula a aula Nossa, deve estar custando essa era boa. 20 euros a hora da aula. Deixa eu te fazer a pergunta. Uma coisa importante que a gente preconiza muito aqui, e eu acredito que você vai concordar com a gente, que assim, como é que a gente tem... a gente tem alguns protocolos, a gente utiliza, né? Depois eu comento, mas a pergunta é, quais as avaliações que você sugere para esse pessoal ver qual é a desequilíbrio de força, de glúteo principalmente, né? De quadríceps, e também pode trabalhar ali a mobilidade de ombro. Você tem algum protocolo que você sugere? Que depois eu vou sugerir alguns aqui, que é o que a gente faz na nossa metodologia, e a gente preconiza muito isso, com muita fácil aplicabilidade e baixo custo. Nossa, aí eu vou pedir a sua ajuda, Nino. Aqui a gente, por agora, a gente não está trabalhando com esse tipo de avaliação, embora a Matosinhos Sport hoje em dia tenha um gabinete de prescrição de exercício, e o planejamento que é feito, a pessoa chega nesse gabinete de prescrição de exercício, tem um profissional da educação física que faz uma avaliação muito básica dos itens principais, mas a nível de avaliação muscular e de força, a gente ainda não tem essa informação. O que a gente faz normalmente? A gente vai pela tendência generalizada da perda de força muscular ao longo da idade, não é? A gente sabe que a partir dos 40 anos a gente vai perdendo 15% de força ao longo das várias décadas, e aí a gente vai programando o nosso trabalho de acordo com essas informações. E essa é a nossa base de trabalho, mas não utilizamos nenhum teste, não temos nenhuma bateria de análise. Eu utilizei uma na faculdade, que hoje em dia já está mais atualizada, que é a de Hickley Jones. Então eu fiz essa bateria na altura do meu trabalho da faculdade, mas no dia a dia a gente não costuma fazer essa avaliação e vamos sim pela tendência de perda muscular da informação que vamos tendo, não só da Direção Geral de Saúde, mas também da OMS, que essa pesquisa a gente faz e tem essa informação com a gente. Por exemplo, eu vi um estudo de 2017 aqui em Portugal, feita pela DGS, a Direção Geral de Saúde, do que acontecia com a dor crônica. E uma das maiores situações que a gente tem ao nível de dor crônica é realmente osteoarticular pela
pelo desequilíbrio que vai existindo a nível muscular. Então, a gente vai trabalhando o reforço muscular desses grupos musculares específicos para que haja um equilíbrio maior na hora de prescrever. Isso sim, isso a gente faz. Muito bom, muito bom. E olha, você levantou a bola e agora eu vou ter que chutar pro gol e fazer esse golaço, sair pro abraço. Mete bronca. E olha só, cara, é o que eu acho incrível, é isso aí. A gente faz isso e eu tô falando assim porque ao longo desses últimos 5 anos que a gente começou a projetar isso dentro da universidade lá, que eu estava em Natal, a gente usou um projeto social muito legal. Tem um vídeo meu lá no meu canal do YouTube que eu fiz uma palestra a mais de 600 idosos. Na verdade, eram 1.200, fizemos 2 palestras, e essa foi que a gente gravou. Que legal. E mostrando como é que eles evoluíram com os testes. São testes simples que você acabou de comentar. Tem vários autores que fizeram uma referência ao Hickley Jones, que é altamente atualizado. Aqui no Brasil foi lançado um livro agora sobre eles. A gente usa há muitos anos. E eu comecei a documentar e fazer uma curva. Eu fiz uma curva, eu tenho mais de, acho que são mais de 1.500 avaliados, e a gente fez uma curva de melhora das capacidades, principalmente força, potência, mobilidade quadril e ombro. E eu vi a necessidade de ver também de braços, né? De braços. Aí, como eu comecei a estudar um pouco mais e se aprofundar um pouco em avaliar, eu usei o dinamômetro de pressão manual. Ótimo. E para quem está escutando aí e quiser ter, existem alguns artigos que comprovam, fizeram um relacionamento entre a força global e relacionada à pressão da mão. Então, a somatória e a média da somatória das mãos, ela transfere para o corpo. Então, quando você pressiona, sugere-se que toda a força que você tem em newtons, né? Porque a pressão é no newton, no dinamômetro, você vem de uma cadeia, né? Você sugere que o corpo todo possa ter essa mesma força. E aí trabalhar isso. Então, os testes são simples e são realmente objetivos. Em 2018, a gente lançou um artigo, a gente cruzou os testes funcionais com a máquina de densitometria óssea para reparar se essa força ela estava melhorando. E deu muito certo. A gente conseguiu ter uma melhora significativa. E o que eu achei mais interessante é que os alunos começaram a gostar demais. Então, dentro do nosso projeto, a gente sugere trimestralmente, para aqueles alunos que estão chegando, pelo menos no primeiro ano, a cada trimestre, tirar 10 dias do seu periodização. Não é que ele não faça aula, ele vem um pouco antes. Por que eu falo 10 dias? Porque se você não estabelece que aquela semana vai avaliar, o aluno quer fazer a aula que ele quer. Né? Isso mesmo, isso mesmo. Não vou poder vir, não vai poder vir, vai perder. Se vira para estar aqui. Porque senão o aluno toma conta do seu projeto. O que a gente quis dizer? E a gente começou a perceber a evolução. Vai chegar num platô que o idoso ele não consegue passar esse platô, que é a força, que a gente chama a força que ele já está estabilizado, a gente equilibrou as musculaturas, fortalecemos o glúteo, que é esse teste de sentar e levantar do Hickley Jones, quando ele flexiona, quando ele flexiona muito o tronco para levantar, você vê que glúteo... Falta... os próprios estabilizadores, né? A junção que existe, dá para ver e dá para sentir que mesmo a nível de psoas-ilíaco, tem ali um déficitzinho de força. E a gente deve alongar muito esse psoas-ilíaco também, porque ele tem a tendência de encurtar também. Sem dúvida. Então é ótimo. Uma das metodologias que a gente desenvolveu aqui na Double Splash foi um dos cursos que a gente tem, realmente o trabalho de amplitude muscular para vencer os encurtamentos. Então é muito bacana a gente depois aplicar isso na prática, e a Double Splash tem vindo a desenvolver muito isso, trabalhar cada vez mais com a parte da fisiologia, e os cursos que estão aparecendo vão cada vez mais de encontro a esse tipo de metodologia. A gente vai trabalhando de acordo com os dados que a gente vai tendo a nível mundial e vamos tentando contrariar um pouquinho essas tendências. É uma das grandes preocupações da Double Splash nessa prescrição. Muito bom. Ricardo, a gente já está caminhando aqui para 42 minutos. A gente me empolgou, porque a galera está aqui sedenta, lá, pedindo começo, perdido o começo. A live vai ficar salva. Essa live, eu vou fazer o seguinte com essa live. Eu não vou salvar. Quem estava aqui, viu. Tá combinado, Ricardo? Por mim, tranquilo, Nino, sem problema. Vai ficar 24 horas aqui. Eu não vou salvar, porque normalmente eu subo para o YouTube, mas a gente deixou combinado que hoje a gente ia falar muito e tem muito conteúdo aqui. Então, quem quer mostrar para o próximo amigo,
ainda dá tempo de clicar aqui e vai avisar, vai lá ver a live, tem 24 horas aqui. Eu já vou disponibilizar mais uma vez. Ontem eu já entreguei os e-books que eu disponibilizei ontem de equipamentos. Eu vou repetir aqui nessa pessoal que está aí, ó, tem 40, quase 50 pessoas aqui ao vivo nesse momento. Eu quero que vocês mandem aqui no direct, e eu já vou direcionar vocês para um WhatsApp que vai enviar para vocês esse e-book. Outra coisa, faz uma foto nossa agora e publica lá no seu story. E aí, Aê! Muito publica bom, lá gente. E marca eu, Nino, @Nino Aborrage, e ali, qual é, Ricardo? Fala o seu? Ricardo Maia 9. @Ricardo Maia 9. Tem gente que já está lá no seu Instagram querendo que você aceite. Eu vou falar aqui o nome das cidades para você ver a quantidade de cidade que nos assistiu. E se faltar alguma, coloca aí, tá? BH entrou aqui agora. Vamos lá, desde o começo, ó. Deixa eu pegar meu óculos, não estou enxergando. A gente Um beijinho para a galera da... com aquelas tópicos que eu falei que ia começar. Vamos lá. Toledo, Paraná. Brasília. Criciúmal, Rio Grande do Sul. Belo Horizonte. Itaperuna, Rio de Janeiro. Franca, São Paulo. Manhuaçu, Minas Gerais. Que delícia, gente. Lessa da Palmeira. Aí, Josélia, com certeza. Pará de Minas. Viçosa. Salvador. Itatiba. Itatiba entrou agora. Salvador entrou agora. Gente, aí. Eu virei aqui errado, caramba. Ih, caramba, eu tava falando. Ah, que merda, né? Ah, tá aqui, ó. São Mateus, Espírito Santo. Maia é aí, né? Isso, é aqui em Portugal. Vila Velha. Bolívia. Nossa, um abraço para Bolívia. Teresina, Piauí, Bolívia, Mateus, ali, São Mateus, eu falei. Ouro Preto, Coronel Fabriciano, Valinhos, Cancún, Ouro Preto, Rio de Janeiro, capital, Araçatuba, São Paulo, Coruripe, Alagoas. Legal. Gente, Academia Centro Aquático. Ei, Diogo, obrigado pela presença, viu? Ricardão, vamos marcar. Olha lá, Manuela, lá de Itália, né? Ciao, Ciao, Manu. Un bacione grande a te, amica. Saboriti de Barcelona. Ó, Saboriti aí. Fala, Tchau, Saboriti. Seja bem-vindo sempre. Completa um beijo, Marca d'Água. É o Renatão lá da Marca d'Água. Um beijão para a Marca d'Água, gente. Nossa, saudade demais de vocês, meninos. Então, olha só, Ricardo, eu vou terminar com as 3 tópicos que eu comentei para deixar a galera com vontade, que a gente pode fazer uma na semana que vem. Ótimo, Vamos marcar? Acho que fechou, esse mesmo horário fechou. vai dar um ibope. Olha só. Tópicos importantes na elaboração de um programa. Aqui a gente determina o quê? Determinar um padrão de movimento adequado ao objetivo do exercício. Número 1. Número 2. Tornar o aluno capaz de ter uma consciência mecânica de cada exercício. Analisar, número 3, analisar uma articulação de cada vez para que se tenha compreensão do músculo trabalhado. Isso. Não é? Quer Isso colocar mesmo. mais alguma coisa aí? Eu acho que está completo. A gente falou aqui de Não, consciência da musculatura, como a menina falou do músculo, falou da região atrás da perna. Falar o músculo para a gente entender qual é o movimento que a gente pode fazer, né? Isso mesmo, isso mesmo. Eu acho que na elaboração do programa, a gente deve, inclusive, depois de tudo isso que você falou, que é super importante, Nino, eu acho que a gente deve estruturar muito bem a nível de equilíbrio muscular na hora de trabalhar toda essa parte compensatória, inclusive. Então, vamos desenhar bem o programa a nível de estrutura para que a estrutura tenha algum nexo, alguma lógica a nível de prescrição. Eu acho que isso é verdadeiramente importante na hora de desenhar um programa ou uma aula até, sem problema algum. E isso é muito, muito importante. Eu acho que sim. Maravilha, velhão. Eu vou deixar você fazer suas considerações finais e despedir da turma e depois eu dou um tchau aqui para todo mundo que está bombando a audiência, hein? Deixar um agradecimento enorme a todo mundo aí, a você principalmente pelo convite, agradecer o convite de coração, a toda a gente que apareceu na nossa live e que
foram muito simpáticos em todos os comentários. Agradeço muito essa vossa atenção. E é sempre um prazer estar aqui com vocês. Agradecer a Double Splash pela oportunidade que me dá de trabalhar junto com eles. É um projeto muito bacana. Nós estamos com novas ideias que vão aparecer agora. A gente vai lançar muita coisa online, inclusive, muitos cursos bem bacanas. Aproveitem para passar depois lá no site. Daqui a 2, 3 semanas vamos ter muitas novidades. Então, deixar um grande abraço para você, para toda a sua família, que tudo dê certo nesse período, e vamos estar com certeza aqui mais vezes para debater ideias, dar conselhos para a galera. Acho que isso é uma iniciativa bem bacana e você pode contar comigo com certeza, Nino, sem problema. Ó, a gente vai fazer algumas coisas, eu vou fazer algumas propostas para você. Você sabe que eu estou no doutorado ali em Lisboa, né, na FMH, estou enlouquecendo, aliás, já comecei o primeiro semestre, já estou maluco, porque eu tenho que entregar, dia 15, agora eu tenho que entregar mais um trabalho. Eu estou querendo falar para eles que o Covid não está me deixando pensar direito. Eu não sei se eles vão querer acreditar, mas a gente vai estar com alguns projetos. Eu já estou com a minha cabeça aqui do Brasil. Vamos levar vários projetos que nós temos aqui, lógico, com as adaptações. Ótimo. E essas adaptações para a realidade portuguesa, que vocês têm muita maestria. Eu quero agradecer você e a Double Splash, que pode ser que a gente faça tentar fazer uma parceria entre o treinamento. Sem problema. Para a gente poder trabalhar, falando aqui com o Joãozinho. Quem sabe a gente com traz certeza o João aqui para falar do projeto que ele tem lá e ver como é que vocês estão fazendo, né? Principalmente o João é o chefe geral, né? O Joãozinho é o chefão, Big Boss. Obrigado, João. Um abraço para você, João. Um abraço para o Emanuel aí, que fez boas considerações. Manu, fantástico. O pessoal da Espanha, o pessoal Saborote, Espanha. Quero mandar um abraço pro pessoal da Itália, que eu tenho muito carinho. Estão passando por um momento difícil aqui agora. Nós aqui estamos apreensivos e eu quero deixar claro que nós vamos fazer uma semana que vem, eu vou combinar e nós vamos estar divulgando em todos os grupos. Quem ainda não está no meu Instagram aqui, que é da turma aí do Ricardo, que está aqui, @NinoBorrage, depois você vai ver, já vai ter a minha caroça lá para vocês colocarem. E quem é o meu time que está aqui, não conhecia o Ricardo, segue esse garoto que ele vai te dar caminhos melhores para você estar sempre buscando a soberania e sair dessa faixa da mediocridade e estar sempre no topo da carreira. Obrigado, Ricardo. Obrigado a todos. Obrigado, Nino. Um ótimo final de semana a todos e uma Páscoa e um beijo grande para a família. Valeu? Boa Páscoa, gente boa. Um abraço enorme para todos vocês. Obrigado, Ninão. Valeu. Tchau, tchau.